daí o Senhor lhe deu uma companheira, uma ajudadora. Mas nós sabemos todo o transcorrer da história em que houve o pecado, o homem foi, expulso do Éden e sucessivamente se multiplicou na terra toda a humanidade, a partir desse casal, chegando até nós. Mas Deus não ficou de forma nenhuma omisso em se revelar ao homem. De geração em geração, o Senhor vem se revelando à humanidade como um todo. Houve o silêncio de Deus de 400 anos, do antigo profeta até o Novo Testamento, a vinda de Jesus, mas, independentemente disso, sobre a terra já tinha os mandamentos do Senhor. E o homem veio se associando, o homem veio, criando a sua própria sociedade, o homem veio criando o seu meio, de relacionamentos. E nós hoje também fazemos parte de um grande número de pessoas que se relacionam dentro das suas classes, dentro do seu meio intelectual, seu meio social, idade. Nós temos os adolescentes, que é uma tribo muito grande, e os adolescentes têm o seu modo particular, mas entre os adolescentes nós conseguimos identificar que cada um tem a sua característica própria. Eu estava me lembrando que nos anos 70, naquela geração de adolescência, eu era bem jovem ali naquela geração, e tinha o negócio do movimento black, e aquele cabelão, sandália de couro, aquele macacão jeans, e tudo isso foi moda. Eu curtia essa moda, achava o máximo. Eu tinha a minha tribo dos blacks, e o pessoal do soul. Tudo isso foi uma geração, foi uma influência. E tinha, na época no Rio, tinha um conflito quando os blacks se encontravam com os roqueiros cocota, que usavam uma calça caindo, cabelinho cheio de cachinho. Irmãos, e tudo isso eram divisões sociais, culturais, dentro de verdadeiramente as suas escolhas. E hoje não é diferente. Mesmo a igreja, ela tem as suas denominações. A igreja, ela tem as suas doutrinações. A igreja, ela tem as suas bandeiras. Mas nós servimos a quem? Um só Deus. Amém? E o que me chama a atenção? Com quem nós temos andado? Pergunta a pessoa do seu lado assim, com quem você tem andado? Às vezes nós achamos assim, não, eu só ando, quem casado, com a minha esposa, ou a esposa diz que só anda com o seu marido. Mas com quem nós temos andado? Qual é o nosso meio social? Qual é o nosso relacionamento? Qual é a nossa linguagem e o tipo de pessoa que mais nos influencia, o que mais nós temos afinidade quando nós saímos daqui? E eu quero meditar nisso, eu quero chamar a sua atenção para que haja essa meditação nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 5. Amém, irmãos? Gênesis 5, 24. Diz assim a palavra do Senhor. E Enoque andou com quem? Com Deus. E já não foi encontrado, na minha versão, pois Deus o havia arrebatado, ou tomou para si. Amém? Aí eu vou lá em Gênesis 6, versículo 9, e diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com quem? Com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem chamado a nossa atenção e nos dado, ó Pai, a entender o porquê de cada um de nós estarmos aqui. Não estamos aqui, ó Deus,
puramente pela nossa vontade, mas o Teu Espírito Santo tem nos impulsionado, tem nos afligido, tem, ó Pai, nos constrangido em muitos momentos a realmente entender que somos necessitados da presença do Senhor. Por isso, Pai, fala conosco nesta hora. Senhor, abre o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, olhos espirituais, Senhor. Como disse o anjo dessa igreja, que possamos ser sensíveis nessa hora à Tua palavra. Te entrego minha mente, meu coração, minha alma, me esvazio para que o Senhor encha e tenha o controle e a autoridade sobre a Tua igreja. Fala, Senhor, com toda a liberdade em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Esses dois homens que eu estou tirando como exemplo, chamam a minha atenção justamente referente ao ato de com quem eles andavam e o fruto que eles colheram sobre isso, pastora Débora. Porque é interessante que Enoque e Noé, eles não eram nem pentecostal, nem tradicional. Eles não eram do movimento, eles não eram homens de oração, porque a Bíblia não narra nada especificamente que possa atribuir a eles algum tipo de ação religiosa, espiritual a mais, que fizesse eles andar com quem, irmãos? Com Deus. E isso me constrange toda vez que eu leio, porque eu digo assim: Senhor, eu quero andar contigo. E nós, às vezes, irmãos, podemos nos sentir assim, um pouco vaidosos, porque o Espírito do Senhor habita em nós, amém? Mas a escolha com quem eu ando, essa escolha é de total liberdade de quem? De Deus ou minha? Minha. Eu posso escolher com quem eu ando. Eu posso escolher com quem eu faço as minhas alianças. Eu posso escolher qual, e que tipo de assunto, ideia ou influência eu vou sofrer devido aos meus posicionamentos. Mas diz a Bíblia para mim que Enoque andava com Deus. Mas a Bíblia não diz para mim se existia um método enoquiano para andar com Deus. A Bíblia só diz que ele andava com Deus. E com tanta intimidade que Deus arrebatou, o tomou para si, em outras versões. Quem aqui quer ser tomado pelo Senhor, hein? Quem aqui quer que o Senhor olhe e diga assim: esse é meu filho amado? E isso, irmãos, tem, movido o meu coração, movido a minha intenção, movido algumas coisas dentro de mim que eu digo: Senhor, eu preciso mudar em algumas decisões ou opções minhas do meu dia a dia, ou das minhas escolhas, ou do que eu vejo, ou do que eu ouço, ou do que mais me influencia. Hoje o mundo, irmão, está muito presente e influente em todas as nossas ações. As ideias nossas podem ser de todas as formas, hoje ser até influenciada nas nossas próprias decisões. Nós não conseguimos, às vezes, pensando que temos essa liberdade, tomar decisões por nós mesmos. Se nós não vigiarmos, nós somos inteiramente influenciados por uma geração, que é a nossa geração tecnológica, que é a nossa geração científica, que é a nossa geração acima da média. Hoje eu olho uma criança com a minha neta, 4 anos, mexe num celular, irmão, é impressionante. É impressionante as coisas que ela faz, o que ela abre, o que ela diz, o que ela escolhe na TV que ela quer ver. Eu, com 4 anos, nunca tive essa liberdade. Aliás, eu não tinha televisão com 4 anos. Eu fui ter televisão, tinha uns 9 anos, preta e branca. Era uma marca de TV chamada Baby Empire, que você olhava assim para ela e você ficava apertando o olho para poder definir algumas coisas que se mexiam ali. Tinha 2 canais só. É assim que a história da TV começou, irmãos. Hoje a televisão é o mundo dentro das nossas casas. E qual a informação que tem mais me influenciado? Porque, dependendo da roda de assunto que eu ande, eu tenho que ser alguém que tenha uma conversa bem desenvolvida,
que esteja atualizado, alguém certamente antenado, alguém que seja, imeiamente comunicativo, alguém que possa, WhatsAppear muito bem, que tenha um bom, Facebook, e daí por diante, irmão. Se você não tem uma boa conversa, alguém diz assim, esse cara está na idade da pedra, ele não sabe nada. Eu queria estar na idade da pedra, como Noé, como Enoque. Eu queria, irmão, que Deus olhasse para mim numa geração toda degradada, que você pode ler o capítulo 6 de Gênesis, e você vai ver que o mundo estava corrompido, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. E o que Noé tinha? O que Noé fazia, irmãos? Diz que ele era homem justo e íntegro. Eu tenho nessa igreja, eu tenho convicção que tem homens justos e íntegros. Homens de Deus. Aos meus olhos, aos olhos, dos irmãos da igreja. Se eu pedir para o irmão selecionar ou apontar alguém que você conhece, que é de Deus, você vai dizer assim, olha, o irmão fulano de tal igreja, aquele irmão tem que ver um irmão de oração, um irmão assim. Mas, querido, eu quero saber os olhos de Deus sobre nós. O que Ele tem visto. Porque o Senhor diz que Ele não vê como vê o homem. O homem vê aquilo que nós apresentamos, mas o Senhor olha para onde? Para o nosso coração. E o nosso coração exprime para Deus a nossa identidade. Fala, pessoal, do seu lado assim, o meu coração e o seu coração é a nossa identidade aos olhos de Deus. Então isso me preocupa, porque eu quero prestar mais atenção naquilo que tem influenciado o meu coração. E essa influência está exatamente ligada, e diretamente sendo preenchida pelo meio que mais eu frequento, pelo assunto que mais eu coordeno como sendo interessante no meu entendimento. Eu não vou dizer aqui que você vai andar com a Bíblia 24 horas lendo versículo, capítulo, mandamento, as leis do Senhor. Você não vai conseguir. A concorrência da nossa vida, do nosso dia a dia, nos dá a oportunidade de determinar um tempo específico em que nós vamos ler, meditar e orar. Mas nós temos que fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que estar inclinados na nossa decisão de querer andar com Deus, querido. Mas, pastor, o senhor não sabe. Não é a questão do que eu não sei, é a questão daquilo que você sabe do que eu sei de mim. É algo pessoal, é individual, são decisões, querido, que está diretamente ligada àquilo que realmente eu acho importante para mim, aonde está encaixado a importância de tudo que eu sei, daquele que me chamou, que me separou, e daquele que morreu por mim, me deu vida, me deu o seu Espírito, para que hoje eu ande com Ele. Às vezes a vaidade entra no nosso coração e eu digo assim, eu sou filho de Deus, irmão. Isso é bom. É bom você saber, porque o diabo vai saber que você sabe. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não toca. Mas eu tenho que fazer escolhas de filho de Deus. Eu tenho que tomar decisões de filhos de Deus. Eu tenho que realmente enquadrar a rotina da minha vida a ser filho de Deus. E às vezes nós não conseguimos. Eu não consigo, irmão, sou sincero. Tem momentos que na rotina dentro da minha casa eu tenho que lembrar, ou sou lembrado. Porque lá em casa, se fizer alguma coisa, irmão, tem alguém que diz assim para mim, você é um pastor. Você não passa por isso não, né, pastor Alexandre? Mas o negócio é justo. Você é um pastor.
Isso se torna quase que uma identidade, irmãos. Ministério, ele te rotula em circunstâncias de que você pode ficar à vontade, mas todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém. Eu sou um pastor, mas esse título não vai me levar para a glória. Eu sou um pastor, mas isso aí não vai influenciar a opinião do Senhor. Eu sou um pastor, mas o Senhor vai olhar e vai dizer assim: esse é o meu pastor, ou é mais um pastor? É um pastor. Ele é um pastor, eu escolhi ele no ventre da mãe dele. Porque a Bíblia diz para mim que Enoque e Noé, em toda a corrupção da sua geração, andava com Deus. E certamente, irmãos, eles não eram alienados. Certamente eles não deviam andar no mundo de Nárnia pensando em alguma coisa. Não, irmãos, eles tinham vida que era muito ativa naquela geração. Eles tinham que plantar, eles tinham que colher, eles tinham que ter o seu gado, eles tinham que ter alguém que ajudasse. Noé criou os seus filhos, porque a Bíblia diz que depois ele dedicou 100 anos para aquilo que Deus chamou ele para ser a determinação ministerial da vida dele, que salvou ele e toda a sua casa. Sabe por quê, querido? Porque Noé andava com Deus. E eu quero andar com Deus. Quem quer andar com Deus, querido? Nós temos que entender algumas coisas que são princípios particulares de uma decisão. É uma escolha minha, mas é uma escolha que está diretamente ligada à nossa comunidade, ou à nossa razão de ser. Por quê? Porque nós fomos chamados. Eu quero abrir contigo lá em João, capítulo 14. Amém? João 14, versículo 21. O Senhor diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Quantas vezes, pastor, a gente fala assim: e aí, irmão, como é que estão as coisas? Aí a gente diz assim: eu estou buscando, eu estou orando. E às vezes a gente sente tem uma impressão que Deus está muito longe, que a gente está buscando Ele, que talvez Ele está viajando, ou o celular dele não está ligado, ou eu perdi, sabe, o contato, porque eu estou buscando, e isso se torna, irmão, um chavão na minha vida, porque eu estou buscando, mas o Senhor diz que aquele que tem os meus mandamentos é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me revelarei a Ele. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que a nossa obediência, a nossa atenção aos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que direcionou a nossa vida até aqui, se isso é prioridade, se isso é importante, eu quero dizer para você que o Senhor vai se revelar a você em todos os momentos da sua e da minha necessidade. Ah, pastor, então assim nós vamos andar com Deus. Essa é uma grande estratégia, pastor Bruno, para andar com Deus. É no momento em que nós nos inclinamos a obedecer. É no momento que nós nos inclinamos a dar atenção na nossa rotina, na nossa caminhada, aonde o Senhor tem sido a nossa prioridade, aonde Ele está influenciando diretamente, aonde eu vou falar, mas aquele mandamento, aquela palavra diz para mim, reter a minha língua, para eu controlar, me dominar, ter domínio próprio, a eu ter, uma maior atenção naquilo que eu falo, que a minha boca
seja, né, uma fonte de água doce e que eu possa, né, levar ao meu irmão uma palavra de alegria. Então são coisas, são princípios que vão me fazer aproximar de Deus, porque diz assim: poxa, esse meu filho, ele guarda o que eu falo, eu vou me revelar a ele, eu vou estar com ele, eu quero que ele me conheça. E a sua busca, querido, a minha busca será bem menor, porque ele vai ter prazer em se revelar para nós. O Senhor quer mudar algumas coisas na nossa rotina. O Senhor, Ele quer influenciar os nossos comportamentos, porque nós estamos chegando em um tempo, irmãos, de muita informação e muita influência, mas nós temos que ter um filtro certo para ver e para ouvir, porque nós vamos saber falar segundo a vontade e a palavra de Deus. Algumas coisas têm escapado de nós, porque nós temos sido influenciados erradamente. E essas influências, essas informações erradas, nos faz discernir algumas coisas erradamente. Deus, Ele quer nos dar um tempo de conserto, de ajuste, um tempo, irmãos, de intimidade. Esse tempo de intimidade, ele diz assim no versículo 22 e 23. Disse então Judas, não o Iscariote, o traidor: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Esse é o maior mistério que eu acho do Evangelho. Nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus da arca da aliança. Nós não temos um Deus num grande templo, mas nós temos um Deus que quer habitar dentro de nós. Mas sabe quem abre a porta? Somos nós. Eu vi uma ilustração logo no começo da minha caminhada, que eu acho muito interessante, que a porta que se abre, naquela palavra que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abriu a porta eu entrarei, com ele cearei. Diz que ela só tem a maçaneta pelo lado de dentro. E nós somos responsáveis para abrir essa porta. E às vezes, irmãos, nós estamos vendo ou sentindo o Senhor muito distante, porque o nosso relacionamento de caminhada no dia a dia tem todas as pessoas. Eu tenho a minha esposa, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho as minhas preocupações, as minhas contas, eu tenho, sabe, o meu trabalho, eu tenho os meus estudos, eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus irmãos da igreja, eu tenho o meu ministério, eu tenho tudo, mas eu não tenho andado com Deus. E eu tenho meditado muito nisso, porque a palavra do Senhor indica que a volta dele está próxima. E eu quero que ele me conheça naquele dia. Feche os teus olhos, querido. Em nome de Jesus. Medite um pouco. Faça uma autorreflexão no teu coração. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero saber o e-mail do Senhor, porque eu quero mandar mais mensagens. Eu quero falar mais contigo. Senhor, me dá um número do teu celular, porque eu preciso ligar para o Senhor. Eu não consigo mais ficar ligando para todo mundo e não ligo para o Senhor, eu não tenho o teu número. Eu já procurei e não achei. Eu tenho buscado, e eu não consigo achar
exatamente o local onde o Senhor está, porque o Senhor tem que me mandar a direção da sua localização. Ah, Jesus, eu não sei, Pai, como tem sido a nossa linguagem para que o Senhor ouça e diga assim: meu filho, eu vou te enviar o meu número. Mas não foi isso que o Senhor falou. Filho, eu vou te dar o meu e-mail. Não, o Senhor não disse isso. O Senhor já deu o número, já deu o e-mail, deu tudo. O Senhor nos deu a sua palavra. E eu tenho sido afligido e constrangido pela minha dificuldade de ficar buscando alguém que eu acho que está tão distante, tão dentro de mim. Senhor, meu nome não é Enoque, nem eu sou Noé e nunca serei. Mas eu sei que esses homens descobriram o caminho que leva até o Senhor. Eu não quero imitá-los, mas eu quero ser na minha geração alguém que o Senhor olhe e possa confiar para fazer uma carta para alguém. Eu quero ser alguém que talvez não vá construir uma arca, mas que o Senhor diga assim: vá ali do outro lado da rua e fale com aquela senhora da segunda casa, nos fundos da primeira. Vai ali naquele comércio e fale que eu quero falar com aquele senhor. Eu quero ser alguém que o Senhor possa usar para dar um recado. Eu quero ser alguém que o Senhor, na madrugada ou pela manhã, continue levantando para orar. E o Senhor diga: ore por fulano, ore por Bertano. Medite na minha palavra nessa madrugada. Fique uma hora comigo. Ah, Senhor, eu quero ser alguém diferente nessa geração. Eu não quero ter mais, eu não quero ser mais, eu não quero ser apontado como o super filho de Deus ou o grande homem de Deus. Não, Senhor, eu quero ser alguém que anda contigo. Eu quero que o Senhor me conheça. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim: eu te conheço, meu filho. Porque o Senhor fez tudo por mim. O Senhor fez tudo pela sua igreja. O Senhor deu o melhor de si. Eu quero dar o meu melhor, Pai. Aleluia.